Hoje nós vamos falar sobre a quinta coluna da vitória. Nós estamos aprendendo sobre as colunas de vitória que Salomão escreveu lá em Provérbios capítulo 9. E a primeira coluna fala sobre colocar a sua vida em ordem. A segunda, encontrar pessoas que você precisa servir e repartir. A terceira coluna é decida crescer espiritualmente. A quarta coluna, ande com pessoas sábias e maduras espiritualmente. E hoje nós vamos para a quinta coluna, tema o Senhor, o teu Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto base desta série de mensagens da Noite da Vitória, Provérbios capítulo 9, verso 1. Abra sua Bíblia conosco, ou acompanhe pelos nossos telões, Provérbios capítulo 9, verso 1. Diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês vão alcançar vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreendam o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Esta é a quinta coluna, tema ao Senhor, o teu Deus. No primeiro capítulo desse livro, Salomão já inicia falando sobre o princípio da sabedoria, sobre temer ao Senhor. E esse temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. Eu vou repetir e você pode ler nos nossos telões. Esse temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento e a realização eterna. E durante essa noite, essa mensagem, eu quero responder para você, ou simplificar para você ao máximo, o que significa temer ao Senhor. O que é o temor do Senhor? O que significa temer ao Senhor? Bom, esse é um tópico muito importante, está espalhado por toda a Bíblia. Quando pensamos em temor, pensamos logo no Antigo Testamento e nas regras, nas instruções que nos dão, que se nós obedecermos seremos bem-sucedidos, se não obedecermos não seremos bem-sucedidos. Como devemos colocar essas instruções em prática? Geralmente nós lembramos disso quando pensamos em temor. No mesmo livro de Provérbios, agora no capítulo 28, no verso 14, diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. A Bíblia classifica como o oposto de quem teme o Senhor, uma pessoa que tem um coração duro, endurecido. Veja o que diz em Isaías capítulo 66, verso 2. O Senhor dizendo: a esse eu estimo, a esse eu valorizo, numa linguagem mais jovial, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então perceba, o temor ao Senhor está ligado a uma pessoa humilde e contrita ou contrito de espírito.
A majestade, a santidade, a justiça e o poder, preste atenção, a majestade, a justiça, o poder, a santidade, a presença de Deus, não conseguem se ligar ou se conectar a um espírito, a um coração orgulhoso. É loucura da nossa parte achar que com um coração prepotente, presunçoso e arrogante, nós conseguiremos nos aproximar de Deus. Somos loucos de pensar que podemos nos aproximar de Deus sem temer, sem temor e sem tremor. O temor do Senhor ganha um apelo quando concordamos com C.S. Lewis, que diz assim: em Deus, você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incontestavelmente superior a si mesmo. Se pensamos que podemos viver um dia da nossa vida sem nos submetermos ao Senhor, sem cedermos à sabedoria dEle, sem buscarmos a sua infinita provisão e proteção, nós enganamos a nós mesmos, por mais inteligentes ou qualificados que sejamos. Mas será que somente encontramos sobre temor no Antigo Testamento? Veja o que diz Filipenses capítulo 2, verso 12. Ponham em ação a salvação de vocês com o quê? Temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Eu achei isso muito interessante quando eu juntei esses dois versos, porque geralmente nós citamos e lemos o verso 13. Deus é quem efetua em mim o querer, o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Mas esquecemos que tem a nossa parte, colocar em ação a salvação que Ele nos deu com temor e tremor. Por isso que aquele que é livre, que foi libertado por Deus, não transforma essa liberdade em libertinagem, em pouca vergonha, em desrespeito. Ele coloca em ação a salvação com temor e tremor. A presença de Deus em nossas vidas está trabalhando, preste atenção, em nós e não contra nós. Esse agir de Deus em você está a favor de você e não contra você. E esse agir de Deus através da salvação, essa mudança de Deus na sua vida, essa mudança de Deus na sua família, essa mudança de Deus na sua forma de agir, essa mudança de Deus na sua forma de pensar, deve produzir em você mais temor e tremor. Pela presença de Deus, pela igreja, pelos seus mandamentos, pela palavra de Deus. O Novo Testamento não trata o temor a Deus como motivo para nós nos afastarmos dele. O temor ao Senhor nos leva a encontrar refúgio em Deus. E aqui você pode lembrar do salmo que a pastora Cláudia citou no nosso culto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um seguro bem presente. Eu sei que não é em vão que você está ouvindo hoje pela segunda vez que Deus é o seu refúgio. Quando você recebe uma notícia má, para quem você vai buscar respostas? Para o seu refúgio ou para o Google? Para o seu refúgio ou para um profissional? Não estou desvalorizando o profissional, mas o nosso refúgio, o primeiro a quem nós devemos buscar sempre deve ser o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. A graça de Deus que recebemos através de Cristo nos livra de toda ira e de toda punição que nós deveríamos e devemos receber da parte de Deus, porque eu e você somos pecadores e devedores, por nós mesmos não temos condições de pagar essa dívida, por nós mesmos não somos capazes de nos salvar e de nos libertar, mas a graça que encontramos em Cristo Jesus nos tornou livres disso. Então preste atenção, longe de Cristo, distante de Cristo, fora de Cristo, há terror e medo. Em Cristo, com Cristo, há temor e tremor.
Pode inicialmente não parecer tão importante para você ou para algumas pessoas esse tema, mas nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade em que o temor a Deus, a tudo que Deus criou, já foi por água abaixo há muito tempo. A cada ano a gente é surpreendido com atrocidades, são assassinatos, são crueldades, maldades, mas se não bastasse essas coisas, pessoas que gastam um dinheiro, recebem investimentos, patrocínios e colocam na escola de samba o diabo destruindo Jesus. Eu não me assustei porque veio de um time que já é desviado há muito tempo. Tinha que fazer essa piada, não podia perder essa oportunidade. Se eu fosse torcedor desse time, eu largava esse time. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais a nós. Se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Veja o verso 28. Portanto, já que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Pois o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Ou seja, nós estamos seguros nesse reino. É um reino que não vai tremer. É um reino que chega na final e não fica somente no cheirinho. É um reino que chega para vencer e que já venceu, é inabalável. Porém, o rei desse reino é fogo consumidor. Você não chega diante dele sem reverência e sem temor. Nós temos livre acesso, com ousadia podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, por causa de Jesus, não por causa de mim nem por causa de você. Então, preste atenção, o temor do Senhor não é apenas um modelo correto de adorá-lo em reverência e admiração, mas o incentivo para você não se afastar dele. O temor do Senhor não é apenas um modelo correto de adoração, de reverência e de admiração a Deus, mas também um incentivo para você não se afastar dele. Romanos capítulo 11, verso 19 diz assim: então você dirá, os ramos foram cortados, ou seja, os descendentes de Abraão, para que eu e você fôssemos enxertados, gentios. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade deles. E você permanece enxertado por causa da fé. Mas, Jeta, não se orgulhe. Tema a Deus. Não tenha um coração presunçoso, prepotente, mas tema. Temer ao Senhor é um método preventivo para não tornar-se o quê? Orgulhoso, arrogante, duro de coração e autossuficiente. Temer ao Senhor nos previne de nos tornarmos pessoas duras de coração, insensíveis, orgulhosos, arrogantes e autossuficientes. Temer ao Senhor significa não se afastar do Deus vivo. Mas muitas vezes nós confundimos temor com medo. Temor é o sentimento de respeito profundo ou de reverência. Segundo o dicionário, temor é o sentimento de respeito profundo ou de reverência. E o medo é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Ao trazer essas duas definições, eu me lembrei de uma situação, de quando eu era adolescente, quando nós estávamos lá na Barão de Maruim, em que eu ouvia de algumas pessoas falando assim:
vai para a sala fria, vai para a sala do pastor. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas tinham medo de ir até o pastor. E eu fiquei assim, E eu ouvia outras pessoas falando o contrário. Pastor, obrigado porque aquele dia o Senhor me recebeu, me deu um conselho. Eu saí dali chorando, mas hoje eu sou uma nova pessoa. Aquela decisão, aquela oração mudou a minha vida. E ali eu comecei a pensar, eu falei, eu vou ser daqueles que vão ter medo, ou daqueles que vão aproveitar a oportunidade da sala do pastor para receber conselho, direção, oração, conforto e temer ou ter temor ao meu pastor e reverência. As minhas maiores decisões em oração, eu passo na sala com o meu pastor. Há essa diferença de ter medo e o temor. Fica bem fácil. Medo supõe castigo. Veja o que a Bíblia diz sobre o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe por quê? Em Jesus nós conhecemos o amor de Deus por nós e passamos a confiar nesse amor. Jesus nos revela o amor de Deus por nós. Quando nós recebemos esse amor, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós passamos a confiar nesse amor de Deus por nós. Com Jesus, o amor é aperfeiçoado em nós, porque Jesus é o amor perfeito. Eu não sei se você já teve essa experiência e pode confirmar isso que eu estou falando. Mas se você está aqui nessa noite e recebeu o perfeito amor na sua vida, você viu a mudança que aconteceu na sua casa, na sua vida, na sua mente. Deus não quer que nós nos encolhemos a escravos, quando nós poderíamos ser filhos que estão correndo dentro de casa com alegria, com paz, com cuidado e com proteção. Deus não quer que você se sinta rejeitado. Você foi aceito por Ele, você é amado por Ele. Deus quer que você se sinta o filho amado do Pai. Eu me sinto muito amado pelos meus pais, mas eu não deixo de demonstrar reverência, temor e honra a eles. Eu sei o limite onde eu posso fazer uma brincadeira com eles, e nem por isso eu coloco como medo, mas temor. Lembre-se, nós estamos vendo sobre colunas para a nossa vitória. O Salomão escreveu lá em Provérbios, o temor do Senhor. E se você ler o livro de Provérbios, você vai ver várias vezes Salomão falando sobre o temor do Senhor. Se você ler Salmos, aliás, se você ler a Bíblia toda, colocar lá no celular para pesquisar sobre temor, você vai ver vários versos falando sobre temor a Deus. E o temor do Senhor, nós devemos manter e desfrutar dele. O temor do Senhor é algo para você manter dentro da sua casa, para você manter dentro da sua família, para você deixar como legado para os seus filhos, para os seus netos. O temor do Senhor deve ser protegido, guardado e desfrutado. Veja o que diz Neemias capítulo 1, verso 11, quando Neemias orou ao Senhor dizendo assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Eu quero dizer para você, tenha prazer em temer o seu Deus. Tenha prazer em ensinar a sua família, os seus filhos, os seus netos, a temerem o Senhor. Salmo 112 diz: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Naquilo que Deus ordena, aquele que teme ao Senhor e ama e honra e teme a família que Deus instituiu. Aquele que honra, teme o que Deus deixou, o que Jesus deixou como instituição, a igreja. Que teme a palavra de Deus. Que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra.
Pessoas tementes a Deus são poderosas e estáveis. Pessoas tementes a Deus são poderosas, são fortes e estáveis. No livro de Isaías, no capítulo 11, um dos profetas messiânicos, onde se falou muito a respeito de Jesus, ele traz mais uma visão sobre Jesus, dizendo assim: o Espírito do Senhor vai repousar sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, segura aí, sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o que, gente? Temor do Senhor. E ele vai ser inspirado, ele vai se inspirar, ele vai inspirar outros a também temerem o Senhor. Jesus amava, Jesus gostava de honrar e de temer a Deus. Portanto, Jesus é o nosso maior e melhor exemplo também de como temer a Deus. Ao final dessa mensagem, eu quero que você imagine a seguinte situação. Vamos supor que você é apaixonado por escalar montanhas. E você está no Himalaia, escalando. Daqui a pouco você dá uma olhadinha e percebe que uma grande tempestade está vindo ao seu encontro, e que se você continuar naquela posição que você está, já era. Então, desesperadamente você começa a procurar uma fenda, um buraco, um lugar, um esconderijo, alguma coisa onde você possa se esconder. E aparece. Você acha o esconderijo, você entra nesse esconderijo e logo a tempestade vem. Quando você senta, você se agacha, você começa a ver aquela tempestade, aquela visão, você começa a desfrutar daquela visão, daquela chuva caindo sobre aquela montanha, sobre aquela floresta, sobre aquela vegetação, e você fica assim: uau, que criação maravilhosa! Assim é a cruz de Cristo para nós. Nós, diante de Deus, estávamos para ser destruídos e esmagados, mas a cruz de Cristo nos levou a um lugar onde nós podemos desfrutar da majestade, do poder, da santidade, da justiça e do temor ao Senhor. Jesus é esse abrigo que nos dá acesso ao Pai. E para concluir, diz Salomão agora em Eclesiastes, aqui está a conclusão para vocês: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois isso é o essencial para o homem. Eu quero dizer para você: tema ao Senhor, o teu Deus, tema a presença dEle, tema a palavra dEle, tema a igreja, a liderança, o seu chamado, a vida que Ele te deu. Esta é a quinta coluna de uma série de mensagens para aqueles que querem construir colunas de vitória.